Bom, nesta fase final já temos as tatuagens, já tratamos dos olhos, passámos aqui por um processo prolongado, não é? De vários vídeos. Eu, entretanto, tive a criar umas camadas onde criei algumas tonalidades esverdeadas para dar um efeito um pouco mais interessante e cinematográfico à imagem. As camadas que eu adicionei, uma delas tem, deixem-me só desativar as restantes, tem assim umas manchas de cor, se reparem, nota-se ligeiramente a silhueta da personagem. Nesta camada apliquei o Multiply, ela está a 85% de opacidade. E concluí também aquela camada que dá as sombras, se repararem, esta camada que já viram ser criada, okay? A junção das duas dá este efeito interessante, sobreposição de imagem. Depois tenho aqui mais algumas camadas por cima dos olhos que criam um brilho, se repararem os brilhos nos olhos. Agora, há aqui só um pequeno problema. Enquanto eu estive a criar estas camadas que estão por cima, se repararem, os olhos perderam alguma intensidade. Isto porquê? Porque estas camadas passam mesmo por cima da íris do olho. E eu tenho aqui uma máscara que posso aproveitar. Se recordam, esta máscara está a criar este efeito na camada, não é? A abrir estes espaços. Eu posso copiar esta máscara para utilizar nas outras camadas. Tenho que pressionar a tecla Alt e selecionar a máscara e deixá-la cair aqui por cima desta camada. A mesma coisa vou fazer assim para a camada de cima. Tecla Alt e puxar para a camada de cima. Se repararem agora, com a máscara realmente conseguimos recuperar então aquele brilho dos olhos e que foi acentuado aqui com algumas camadas onde pintei com branco e onde pintei com amarelo para, não é, traduzir este efeito. Muito bem, vamos agora aplicar os brilhos finais, aqueles pontos luminosos que o avatar tem no rosto. Antes de o fazer, vou só aplicar também, se calhar, uns reflexos para dar um pouco mais expressão ao rosto, criar uma nova camada. Selecionar uma cor que não seja totalmente branco, que tenha assim um ligeiro tom de amarelo e verde e azul, qualquer coisa assim. Ok, provavelmente isto. Um bocadinho mais aqui. E agora com a Brush Tool, com um flow muito baixo, com opacidade baixa, só suavemente aplicar aqui um bocadinho de reflexos, ok? Aqui talvez, e aqui, ok? Um bocadinho mais talvez, aqui um bocadinho, talvez aqui deste lado, aqui e aqui nas maçãs do rosto, ok? Para fazer a fusão vou utilizar um soft light, ok? Parece que a camada não está a fazer grande coisa, mas se eu ativar e desativar, nota-se o que está a acontecer. E como vos estava a dizer, isto é importante sempre suavizar os efeitos. Neste caso estou a utilizar o soft light aqui dos modos de mesclagem, okay? Soft light. E até posso utilizar também o soft light para aplicar um bocadinho de um amarelo, sim, um amarelo esverdeado. Irá dar um efeito interessante, ok? Muito suave, só em determinadas zonas, só um pouco. E com a borracha retirar um bocadinho da intensidade do efeito. Ok. Antes, depois. Okay. Entretanto, a fotografia também se está a tornar quase uma pintura, se repararem, com a aplicação destes pormenores, estes efeitos. Se calhar retocar aqui um bocadinho os lábios. Aqui. Dar um bocadinho de expressão aos lábios. Aqui um brilho extra. E aqui também uns ligeiros tons. Agora vou aumentar o flow, aumentar a opacidade, que eu quero um reflexo um pouco mais acentuado. Vou criar uma nova camada. Ups, exagero. Ok. Muito bem. Suavizar. Ok. Perfeito. Talvez baixar um bocadinho a opacidade. 80%.
Muito bem, eu acho que a imagem ganha imensa expressão com estas camadas. Próximo passo, então, criar os brilhos. Criar uma nova camada e vou utilizar a Brush Tool, diminuir o diâmetro, aumentar um pouco a imagem, olhar aqui um bocadinho para a imagem de referência. Se repararem, estes pequenos brilhozinhos são pequenos toques de luz, pequenos toques de cor. Eles têm um certo tom esverdeado, um certo fluorescente, ok? Se estiverem a reparar aqui. E é o mesmo que eu vou fazer deste lado. Deixem-me só ver onde é que se pode aplicar mais estes tons. Estão a ver, fazem alguns padrões aqui, juntamente ao nariz. Alguns são expostos, colocados de uma forma um pouco mais aleatória. Okay? Vou começar por uma cor, como podem ver ali, um bocadinho mais esverdeado. Não demasiado fluorescente. Flow de 60%. Opacidade 100%. Deixem lá ver o resultado. Ok, não me parece mal todo. Reduzir um bocadinho. Reduzir mais um bocadinho. Ok, aplicar. Talvez ainda mais suave o flow, talvez de 40. Ok, isso mesmo. Vamos aqui criar talvez um pequeno padrão. Alguns aqui. Ok. Um aqui, dois, um no queixo. Okay. Subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui. Ups, aquele foi um pouco demais. Ok, reduzir o diâmetro. Aplicarmos mais pequenos. Ok, mais pequeninos. Criar aqui um desenho. Muito bem. Ok. Ok. E finalmente, para intensificar mais o efeito, vou utilizar agora o branco, a cor mais intensa que existe, o flow 100%, reduzir o diâmetro para cerca de 4 pontos e aplicar uns pequenos pontos aqui dentro. Se repararem, isto dá o efeito, ups, um bocadinho forte demais, dá um efeito da luz, não é? Ok, aqui. Se calhar baixar agora um bocadinho o flow, 60% de flow. 1, 2, 3, 4. Ok. E agora espalhar aqui mais alguns. Fazer aqui um género de padrão. E agora com um flow ainda mais baixo, 30% por só, só uns pontos. Aqui também. Oh, pontos pequenos. Ok. Era um pouco mais fácil se tivesse criado uma brush, um pincel específico para espalhar alguns destes pontos, mas eu prefiro fazê-lo com algum trabalho, pensar sobre onde aplicar estes pontinhos de luz, estes pontinhos luminosos, enfim. Ok, mais uns pontos aqui, e parece-me ser okay, um bocadinho maior. Parece-me ser suficiente. Com a borracha talvez suavizar aqui algumas áreas. Aqui talvez aqui que estamos a entrar na sombra. Deste lado, ok? Isto são tudo pormenores um pouco subtis, mas que depois fazem alguma diferença. Por que não espalhar também uns pontinhos aqui para baixo, talvez? Ok. Muito bem. Libertem-se também um pouco. Não precisamos fazer tudo sempre com demasiada perfeição ou tomar em
consideração demasiado o, o modelo, não é, que estamos a seguir. Bom, a mim parece-me bem. Entretanto, acho que só nos faltam as orelhas. Isso vai ser o próximo vídeo. Entretanto, provavelmente vou trabalhar aqui um pouco mais estes reflexos e ver onde é que eu posso trabalhar um pouco mais os reflexos na imagem. Então até já, não percam o próximo vídeo.